Ah, peraí, Reverendo. Agora o senhor me deixou totalmente baratinado aqui. Lá no texto de Ezequiel, fala que o querubim da guarda se revestia de, que é Satanás, né? Se revestia das pedras, sardônio, ônix e mais não sei o quê, e passeava pelo Éden, né? Não é o Éden antigo? É o Éden futuro? Então o Satanás vai passear no Éden da... Não. Absolutamente não quer dizer uma menção muito menos de Éden futuro e não pode ser a do Éden passado. A ideia que ali tem é de que numa dinâmica espiritual havia atividade, mas a toda luz do livro de Ezequiel, mesmo quando se fala de mal, mesmo quando se fala de dificuldades, a ideia é de dificuldades para uma reconstrução, né? E quem era o querubim da guarda para o senhor ali? Na verdade, entendemos que são os anjos de Deus. Colocar alguém ali mais especificamente... O texto fala né? que ele foi expulso, né? Te derrubei de lá e tal, né? Pode ser utilizado ali especificamente como uma explicação para a queda de Satanás. Agora, colocar ali no versículo 1, me parece muito mais o caso das passagens herméticas, como disse, não é? Em que se fala naquele ponto. Né? Tá bom. Vamos ver o professor Sabino. Vamos falar então do texto de Ezequiel. É. Bom, em primeiro lugar, a visão de Ezequiel, um dos profetas que mais visão teve, que tem de querubim com questões sobrenaturais, é o profeta Ezequiel. Ele faz muita menção de visões de querubim. Até o termo querubim em hebraico, que mais utiliza também de Gênesis a Malaquias, é o profeta Ezequiel. Só que essa teoria, essa pseudo-teoria de Sofrônios de Aberônimo, que isso tudo iniciou com ele, quando foi fazer a versão da Vulgata Latina, ele que deu a introdução a esse nome Lúcifer, que é em latim, porque, em primeiro lugar, que Deus nunca denominou nenhum anjo com o termo em latim, sempre em hebraico, Luci, em latim, Luci, Lucifer, portar. Portar luz, que isso vem uma tradução de Isaías 13:14, que é uma outra base que há para a queda desse ser angelical. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações e tu dizias no teu coração. Estrela da manhã foi a nota que São Jerônimo, praticamente, ele deu a Isaías 13:14 em latim Lúcifer, que é um nome totalmente equivocado. Por quê? Quando pega esse nome Lúcifer, depois vou entrar no texto de Ezequiel, só para explicar essa questão desse termo Lúcifer, quando eu pego esse termo Lúcifer em latim, quando eu chego lá para Pedro, em latim, na Vulgata, até que a estrela d'alva nasce em vossos corações, quando eu chego lá em latim, sabe qual nome que está? Lúcifer. Ali está falando do Cristo, não do demônio, não do diabo. Então, Sofrônio errou e muito feio. Errou um perigo. E aí, praticamente ficou impregnado esse termo e ficou. Ezequiel 28, na verdade, não faz menção da queda de ser angelical nenhum, e vou explicar por quê. Primeiro, o capítulo 26 fala sobre a grandeza da cidade de Tiro, fala sobre o orgulho e fala sobre a queda. Essas são as verdades centrais do capítulo 26. O capítulo 27 de Ezequiel vai utilizar as mesmas três verdades centrais. Vai falar sobre a grandeza das embarcações do comércio do rei de Tiro, sobre o orgulho que levou e sobre a queda das embarcações, que é o que ocorreu. E o capítulo 28 vai lidar especificamente com o rei de Tiro. Ou seja, o que levou a ele a se engrandecer? A cidade que tinha, a comercialização que tinha. E o que levou isso? O orgulho. E o orgulho levou o quê? A queda. Aí diz lá, tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer no monte santo de Deus estava. Espera aí. Então, se eu acredito que o versículo 1 do Gênesis foi a primeira terra antes de Adão, aí existe um intervalo de tempo, que é o versículo 2 da terra de Adão. Houve a queda desse ser, destruiu. A única base que existe para isso é Ezequiel 28. Aí vem a pergunta. Se ele realmente caiu e estava lá para proteger, protegia o que e de quem? Se ele protegia o que e de quem, logo então existia a maldade já no ser humano. Peraí, a maldade então veio de quem? Dele ou de Deus? Peraí, então eu não posso dizer que esse texto cabe à queda dele. Agora, então por que está querubim? Vamos lá então, querubim ungido. A palavra querubim é plural de carav, que vem do tronco verbal, do tronco K, terceira pessoa do masculino singular. Carav significa estar ao lado. E o capítulo antecedente, 26 e 27, afirma que o rei de Tiro era ele quem enriquecia os reis da terra, ou seja, era ele quem estava ao lado. E quando diz que andava nas pedras afogueadas, era justamente o manto, segundo a história do rei de Tiro, que ele se vestia com um manto cheio de pedras preciosas. E por que referência ao Éden, professor? O Éden, só fácil.
Primeiro que o Éden, no capítulo 27, negociava com a cidade de Tiro. Éden, Cané e Éden. Está lá no capítulo 27, o nome Éden. Comercializava com Tiro. E tem mais. Éden, nesta época aí, tinha as pedras melhores e mais preciosas. Não era o Jardim do Éden? Não, Jardim do Éden nenhum. Jardim de Deus, não, tá escrito lá. Não, e tem mais. Não é de Deus, é dos deuses. Aí está um outro problema. Então é erro de tradução. Erro de tradução, sim senhor. Quando eu chego no texto hebraico, eu vou ver isso na Bíblia Hebraica Stuttgartense, que vem do Códice de Leningrado B19, eu vou encontrar as variantes. E tem mais. Vamos colocar então, vamos pegar esse texto de Ezequiel 28. Vamos colocar então que é o ser angelical. Diz assim, ó, tu és mais sábio que Daniel, e nenhum segredo há que se possa esconder de ti. Está registrado em Ezequiel 28. Agora imagine então quer dizer que o diabo, ele é onisciente, porque está afirmando, se eu pegar esse texto como o diabo, né? Então ele é mais sábio que Daniel, e nenhum segredo há que se possa esconder de ti? Opa, então ele é onisciente? Errado. Quando eu chego no aparato crítico da Bíblia Hebraica Stuttgartense, existe uma variante afirmando que não és tu mais sábio, não. Está dizendo que não existe nenhum sábio que se possa lhe superar. Está falando que os sábios que existiam na época de Tiro, nenhum sábio com a inteligência que tinha superava a sabedoria do rei de Tiro. Então essa questão não tem diabo nenhum nesse texto. Um dia o senhor quiser colocar esse debate, eu estou disposto a vir aqui debater com qualquer um. Então, que coloque... Satanás não está em Ezequiel 28. Não está em Ezequiel 28, nem Isaías 13 e 14. Ai. Vamos ter que fazer um debate sobre isso. Bom, professor Sabino, quer acrescentar alguma coisa sobre os livros apócrifos, daquilo que foi dito? Porque eu estou insistindo nesse ponto, porque eu também recebo muitas solicitações. Por que não se aceita os livros apócrifos? Eles explicam o que a Bíblia não explica. Existe uma razão muito forte para não se aceitar os livros apócrifos. Bom, se dentro do próprio, tratando do Antigo Testamento, já tratando o Concílio de Ávila em 90 depois de Cristo, quando foi efetuada a canonização do Antigo Testamento, se os próprios rabinos judeus, que vêm de um cunho judaico, até que houve um problema na questão de helenização por parte dos judeus. Já tinha problema naquela época com a Septuaginta, que é onde nós temos hoje alguns acrescentamentos em algumas Bíblias que procede da Septuaginta, que é a versão do hebraico para a língua grega, 3287 a.C., por Ptolomeu Filadelfo, aquela história toda, pela carta de Aristas, por Filo, que registra toda essa história. Se já houve problema na canonização, os judeus já não aceitaram uma questão helenizada, e que é onde continha muito dessas informações, se eles não aceitaram, fica difícil de nós hoje aceitarmos. Se o Antigo Testamento vem de cunho deles, próprio deles, raciocínio deles, a cultura deles, a linguagem deles, se ali por bem eles acharam que não era bom, não era coerente, não lidavam muito bem com o eterno, existiam até algumas palavras vulgares para o eterno. Pois é. Já origem começa... viciada. Justamente, já existe por aí. E não só isso, mas tem um problema no Novo Testamento concernente a esses livros apócrifos. Que aí já não é minha área, é uma questão mais do Novo Testamento. Por quê? Porque existe um apóstolo que faz menção de dois livros apócrifos que não está canonizado no Antigo Testamento. Que é o livro da Ascensão de Moisés, que faz menção, e justamente o livro apócrifo de Enoque. Aí é onde vem a pergunta. Aí é uma questão mais de luta de igreja ocidental e oriental que foi efetuada a canonização do Novo Testamento. Por que então escolheu esse apóstolo? Por que foi canonizado? Ele era irmão de Jesus, uai. Judas? Não, mas não é só a questão dele ser irmão. Aí nós vamos espiritualizar uma questão de divinização. Não, mas isso pesou. Mas não só a questão do pesar. A questão mesmo do livro do Apocalipse. Não ia fazer parte do cânon. Não ia entrar. Foi uma briga em termos de igreja ocidental e oriental. Assim como o livro de Hebreus. Não ia entrar por quê? Eu sabia quem era o autor. Ou teria que ser alguém que andou com Jesus, ou respaldado por um apóstolo para fazer parte do cânon do Novo Testamento. Certo. Se não fosse, não poderia fazer parte. Tiago não ia entrar porque afrontava Paulo com a carta de Romanos. Sim. Então, a história da canonização do Novo Testamento é muito mais complexa do que a história do Antigo. A história do Antigo é simples, mas do Novo é muito mais complexo. Só fiz esse adendo para explicar se não entrou, então por que tal faz menção também. É um outro debate que também seria muito bom. Enquanto o professor Sabino falava, saiu aí o GC dele, né? Vamos pôr de novo, por favor, professor, fabiosabino@yahoo.com.br. Quem não conseguiu anotar, está no nosso site, o ponto de contato, professor Sabino, que não crê que o diabo está lá em Ezequiel e em Isaías. Você vai voltar aqui, viu, professor? Volto. Reverendo Daniel Piva, da